Posso. Mestre Jesus, sabemos que cuida de nós, de todo esse nosso mundo, de cada pessoa, e que nos ama profundamente. Por isso, Senhor, confiamos e prosseguimos nas nossas lutas de cada dia, com coragem, com fé, com alegria de viver. Agradecemos esta oportunidade tão boa de estudo que o Senhor nos propicia através de Joana de Ângeles e que nos une numa amizade tão boa, tão sincera, sabendo que cada pessoa passa pela nossa vida trazendo enriquecimento, alegria, entusiasmo de continuarmos na luta da nossa própria evolução. Embora, Senhor, seja uma luta lenta, demorada, nós prosseguimos nesta boa luta, sabendo que o Senhor está no leme desta nau. E aos espíritos amigos que sempre estão conosco, aqueles nossos anjos de guarda, a quem agradecemos muito, esperando que estejam sempre ao nosso lado, nesse apostolado que nós estamos realizando nas nossas vidas. Se conosco, Senhor, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, Vera. Bom, vamos começando. Imagino que vocês estejam vendo o slide. Não. Ainda não. Então, espera aí. Agora sim, certo? Sim. Muito bem. Nós já tínhamos começado, né, esse capítulo, Inteireza Moral, e aqui só para a gente fazer a recordação, né, do que nós estudamos, que muitas vezes, né, a inteireza o outro nome, né, que a gente pode dar para a inteireza é integridade moral. Que nós, às vezes, fugimos de termos, né, soluções completas, portanto, íntegras, não abordando as dificuldades que todos temos. Então, é uma questão, né, assim, que nos atormenta, é um conflito que nós carregamos conosco quando não nos resolvemos por fazer uma abordagem das questões que nos atormentam com essa integridade. E ela, então, apresenta, né, assim, o contrário da integridade seria essa tibieza, né, assim, essa quase covardia.
né, assim, que às vezes nós nos utilizamos na abordagem das questões que se nos apresentam aí no nosso dia a dia. Mas isso é o que nós estudamos na semana passada. Vamos retomar. Bárbara, quer tentar? Só um momentinho, peraí. Inteireza moral. Acomodação por um lado, insegurança pessoal por outro, e somam-se inquietações que terminam por atropelar o ser mais tarde, dificultando-lhe a autorrealização, o discernimento, a harmonia. A astúcia substitui, então, a sabedoria, e o improviso toma o lugar da programação adequada. Diante de qualquer atividade, torna-se imprescindível a decisão consciente, portadora de amadurecimento, que permite a identificação dos defeitos, assim como a maneira mais eficaz para canalizá-los. Bom, então eu não perdi algumas semanas aí, né? Mas eu acho que esse slide está falando como a gente precisa se organizar, pensar antes de agir, né, buscar ter sabedoria para lidar com as coisas, porque quando a gente não pensa antes de agir, a gente se acomoda com as coisas que nos acontecem, vai levando, né, deixando a vida levar, acaba que uma coisa piora a outra, dificulta a nossa vida em todos os sentidos. Então, acredito que esteja falando sobre isso. E eu acho que o último parágrafo completa, né, porque eu acredito que uma pessoa, se ela é organizada, se ela consegue raciocinar, refletir, ela consegue ter mais sabedoria para tomar uma decisão correta, né, diante do que possa acontecer com ela, e que isso vem com um amadurecimento também, né? Então, um amadurecimento não só da nossa vida nessa encarnação, mas um amadurecimento espiritual em geral, né? Que cada encarnação que a gente vem, a gente melhora um pouco, amadurece um pouco, e vai com o tempo melhorando. Então, acredito que seja isso. Obrigado, Bárbara. Na nossa abertura desse capítulo, nós abordamos, né, a figura de Sísifo, assim, que é da mitologia grega, aquele que é condenado a rolar numa pedra montanha acima. E quando ele chega perto do fim da subida da montanha, a pedra se desequilibra e rola montanha abaixo, o condenando a retomar o esforço. E bem aqui, né, ela faz a lembrança, né, quando a pessoa não consegue fazer a abordagem das dificuldades com a necessária integridade, que é o objeto desse capítulo, essa integridade ela é substituída pela astúcia, né? E ela coloca duas coisas, né? Então, assim, a astúcia toma conta da postura que deveria ser de integridade e o indivíduo, então, deixa de fazer o necessário planejamento. O planejamento é uma característica de almas evoluídas e a falta do planejamento aparece o improviso. Então, ao invés de ter essa programação adequada de qual a atitude que deva ser utilizada, a pessoa se deixa levar pelo improviso. Vão haver situações que nós teremos que improvisar, mas quando a nossa atitude
ela sempre esteja tomada pelo improviso, é sinal que nós não estamos planejando corretamente. E, por fim, né, assim, como Bárbara bem colocou, no último parágrafo, ao invés, né, assim, de nós termos uma postura adequada, nós fugimos do enfrentamento dos nossos defeitos e passamos, né, assim, a atitude da astúcia, como ela destaca aqui. Acho que é isso. Vamos continuar. Daniel, quer tentar? Vamos lá. Conta a mitologia grega que Sísifo, rei de Corinto, necessitava de águas, de nascentes para suas áridas terras. Por meios inconsequentes, ele tomou conhecimento que Egina, filha de Ásopo, deus das fontes, fora raptada por Zeus, que a mantinha prisioneira. Rogando ajuda a Ásopo para as suas vinhas e terrenos, revelou-lhe o segredo, ganhando nascentes generosas. Porém, desagradou a Zeus, que mandou a morte buscá-lo. Quando foi visitado pela mensageira do infortúnio, elogiou-a, decantando-lhe a beleza e pediu-lhe licença para colocar no seu pescoço um precioso colar. Essa história continua, Daniel. Tá. Só... A morte enganada permitiu e Sísifo aplicou-lhe uma coleira aprisionando-o. A morte enganada permitiu e Sísifo aplicou-lhe uma coleira aprisionando-a. Por sua vez, Plutão, deus das almas e do inconsciente, irritou-se e Marte, o deus do comércio e da guerra, porque ninguém mais morresse. Intercederam junto a Zeus para que tomasse providências. Ele libertou a morte e mandou arrebatar a vida do infrator. Sentindo-se morrer, Sísifo pediu à esposa que não lhe sepultasse o corpo. Quando foi levado a Zeus, arengou o estratagema de que necessitava voltar à terra por um dia, para exigir as homenagens devidas ao seu corpo, que lhe não haviam sido tributadas. Dá para ver, a história não acabou. Tá bom. Muitas palavras, inclusive, diferentes, né? Zeus o permitiu, chegando ao lar, reassumiu o corpo e fugiu em companhia da esposa. Um dia, porém, foi aprisionado por Hermes, que o conduziu à morte. Levado à presença de Zeus, que o reconheceu, este o penalizou com a punição de rolar uma pesada pedra, rochedo acima, a fim de colocá-la no acume. Sempre quando estava prestes a consegui-lo, a pedra lhe escapulia da mão e rolava montanha abaixo, exigindo-lhe repetir, sem cessar o trabalho, em término. Acho que... Acabou. Tá. Acho que esse final liga com a primeira, com a abertura do capítulo, né? Que o Edu trouxe a foto do acredito que seja Sísifo, né? Segurando a pedra, então faz a ligação, né? Com o que a gente abriu e a história é um pouco mais completa, né?
Eu vou tentar me recordar de tudo lendo os slides, tá? Mas aí fica à vontade, Edu, se quiser interromper. Algumas palavras diferentes e um pouco longo, mas tentando puxar numa ordem cronológica, né, do que a gente foi falando tudo e do começo da história. Acho que no primeiro parágrafo, né, Joana trazendo, né, o exemplo do Sísifo, como a gente vinha falando, e ele tinha uma necessidade real, né, suas terras eram áridas e precisavam da água, ou seja, o problema em si era legítimo, né, então nem todo objetivo, se eu entendi correto que ela quis dizer talvez com isso, nem todo objetivo é errado. O problema pode estar no caminho escolhido para alcançar, né? Então, a necessidade de Sísifo representa ali talvez algumas carências mesmo como ser humano que a gente tem, não? Então, recursos, segurança, solução de problema, né? Enfim, um progresso, nem que seja material, né? Mas a inteireza moral, utilizando o nome do capítulo, exige, como foi falado nos outros slides, que mesmo essas necessidades são legítimas, sejam buscadas por meios corretos, né? Então, uma boa finalidade não justifica, né, qualquer método, né? Você fazer qualquer coisa para chegar àquilo. Então, claro, né, assim, uma pessoa pode precisar de dinheiro, reconhecimento, alguma coisa para resolver um problema. Isso é compreensível, mas se une a mentira, manipulação, deslealdade para conseguir transformar, de certa maneira, uma necessidade legítima, acaba que tem um desequilíbrio ali, né? Então, acho que a ideia é um pouco da abertura, linkando com os outros parágrafos, né, dos outros slides. No segundo parágrafo, diria que é um primeiro sinal, assim, da astúcia, né, de Sísifo, que ele descobre uma informação delicada, vamos dizer assim, né, ligada ao rapto da filha de Asopo, né, então, não sei se é esse o nome, mas acredito que sim, e o conhecimento, né, obtido foi por meios, vamos dizer assim, inconsequentes, né, que já revela uma postura perigosa ali, dele usando essa informação mais sensível para benefício próprio, né? Então ele estava se aproveitando ali de algo e não foi algo legal para algum benefício para ele mesmo. Então, talvez a astúcia ali, né, começa quando a gente usa a informação ou situação de forma moralmente duvidosa, né? A gente tem um termo no mercado financeiro que a gente chama de inside trader, né? Ou inside information, que é quando você pega uma informação que ela é de dentro de alguma cúpula, de algo que não é público, e você utiliza aquilo como uma ferramenta para você se beneficiar e trazer dinheiro pro seu próprio bem, né? Então, tem muitos casos que são famosos, mas também tem muitos casos no dia a dia que acontece e a gente nem sabe, né? Assim, eu falo porque eu vim do mercado financeiro, então isso é muito comum. Porque a ferramenta é o dinheiro e a gente sabe que muitas vezes as pessoas se perdem por isso, né? Que é justamente isso que ela está trazendo um pouco aqui. Então, acho que Joana está preparando a ideia de que a inteligência sem ética, né, vamos dizer assim, pode transformar em assim, uma coisa perigosa, né? Uma esperteza perigosa. Então, Sísifo ele não agiu por justiça ou compaixão ali nesse caso, né? Ou por verdade. Ele percebeu uma oportunidade de vantagem, né? E o problema não é só o segredo, né? Saber o segredo, mas o uso que ele fez, né? Ou que fará desse segredo, né? E seguindo pelo terceiro parágrafo, né? Que mostra que o começo, né? Sísifo usa o segredo como uma moeda de troca, né? Então ele revela a Asopo o paradeiro da filha dele, mas não foi por amor, né? A verdade ali ou compaixão até pelo pai aflito, né? Ele faz isso para receber nascentes e beneficiar suas próprias terras, né? Assim, a ação correta, ela, vamos dizer assim, perde valor quando ela é motivada talvez por um interesse egoísta, né, ou utilizando o mesmo termo, né, um cálculo mais astucioso, né. Então, Sísifo até realiza algo aparentemente justo, né, revela onde está ali a Égina, mas a motivação é interesseira. Então ele usou a dor de Asopo como uma oportunidade para obter vantagens, né,
através das terras ali, né, que ele tinha, das nascentes, né, para beneficiar suas terras, e isso revela uma ausência de inteireza moral, né, que eu acho que é o nome do capítulo, né. Então, a pessoa faz algo que parece bom, mas com intenção duvidosa, né. Então, seguindo pro quarto parágrafo, mais uma vez, Sísifo mostra a sua habilidade de manipulação, né? Então, mesmo diante da morte, ele usa elogios, né, sedução, astúcia, né, de certa maneira, para tentar escapar da consequência dos próprios atos dele, né? Então, decantando-lhe a beleza, né, e pediu licença para colocar no seu pescoço um precioso colar, né? Então, ele está usando aquilo. Então, a astúcia que ele usa ali tenta enganar até as leis inevitáveis da vida, ali, vamos dizer assim. Então, essa imagem mostra a criatura, né, que em vez de reconhecer os seus erros e assumir as consequências, continua tentando manipular, contornar a situação, escapar, né? Então, mais uma vez, é a ausência de inteireza moral que leva a pessoa a viver sempre procurando uma saída esperta, né? Ou seja, querendo ser o espertinho ali da turma, em vez de uma solução verdadeira, né? Uma solução plena ali de verdade. Então, e uma pessoa cometer um erro é chamada a responsabilidade, né? Mas em vez de assumir, tenta convencer, agradar, distorcer ali os fatos, ou manipular quem está cobrando, né? E pode até adiar a consequência, mas não resolve a causa moral do problema. E a gente já sabe um pouco o final da história, mas a gente já sabe o que vai acontecer com ele, né? Então não tem muito para onde fugir. E seguindo no. Isso, por favor. Aí. Acho que. Novamente o primeiro parágrafo, né? Mais uma vez, né? Joana traz Sísifo usando a astúcia para escapar das consequências dele. É danado, né? Esse Sísifo, assim. Ele engana a própria morte dessa vez, né? E consegue aprisionar a morte, né? Então, de certa maneira, tentando impedir que a lei natural da vida siga o seu curso, né? Que aconteça ali. Então, o termo astúcia, né? Não sei porque me veio, mas pode adiar, de certa maneira, a consequência, mas ela não vai eliminar a responsabilidade, né? Então, o Sísifo, ele está representando ali aquela pessoa que tenta sempre driblar a vida, né? Escapar ali das leis, manipular a situação, e evitar responder pelos próprios atos, né? Pelas consequências das coisas que ele mesmo causou. Então, mais uma vez, a falta de inteireza moral, né? Aparece justamente nesse movimento, né? De, em vez de assumir o erro, a pessoa tenta prender, né? Enganar ou contornar aquilo que vem cobrar, vamos dizer assim, o reajuste, né? E no segundo parágrafo, aí já começa assim mostrar que a desordem, né, que foi criada por Sísifo já está ultrapassando até a sua própria vida, né? Ao aprisionar a morte, né, assim, ele interfere na ordem natural das coisas. Então, imagina, ninguém mais morrer, vamos dizer assim, né? O ciclo da vida para, né? Então, por isso, as forças superiores da mitologia, né, reagem e, opa, peraí, Sísifo tá fazendo uma bagunça aqui, né? Acho que a gente vai precisar interferir para restabelecer o equilíbrio, né? Então, o ponto talvez aqui é quem burla as leis da vida, né, vamos dizer assim, cria a desarmonia tanto para si mesmo quanto para os outros, né, ou para o ambiente. Então, acho que Joana quis trazer, né, usa o mito assim para mostrar que ninguém consegue enganar indefinidamente, né, as leis divinas, né? Então, quando a gente, né, um indivíduo age por esperteza ali, né, pode até parecer vencedora por algum tempo, assim, mas o equilíbrio da vida acaba exigindo uma reparação, né? E isso é curioso porque ontem estava tendo uma conversa, uma pessoa que vocês conhecem, inclusive, o Eduardo Borges. E ele me trouxe, a gente chegou num assunto de plantio e colheita, né? Então,
a lei ela não age por vingança, né? Mas por necessidade de restauração. Então, o que você plantar, você vai colher, seja pro bem ou pro mal, né? Então, momentaneamente, né, a pessoa pode se beneficiar daquilo, mas vai prejudicar muitas pessoas, enfim, gera uma cadeia de consequências, né? E mais cedo ou mais tarde, você vai ter que colher, né? A verdade, ela exige uma correção. Vou tentar ser mais breve, tá? Porque tem mais um slide. Partindo pro terceiro parágrafo, mais uma vez, Sísifo, né, sentindo-se morrer, então ele prepara uma nova estratégia, né? Mesmo diante da morte ali, ele ainda não se entrega à verdade, ele não quer aceitar a consequência, né? Então ele continua ali arquitetando o meio de escapar, o que eu vou fazer, né? E a mente astuciosa, né, transforma até a crise em uma oportunidade de manipulação, de certa maneira, né? Pediu à esposa que não sepultasse o corpo, né? Então, acho que esse é o ponto forte do símbolo ali, né? Sísifo, ele não aprende, é impressionante, né? Assim, ele apenas muda de estratégia, mas ele não aprende. Então, a ausência de interesse moral, né, faz a pessoa repetir o padrão de fuga e sempre procurando um novo jeito de evitar a possibilidade, a responsabilidade. E aí você fica até pensando, não é possível, por que você não usa toda essa astúcia, né? Toda essa criatividade, essa arquitetura, que você está fazendo uma coisa do bem, né? Ou para sair dessa situação com com uma moral, né? Enfim. E aí, pulando para o quarto parágrafo, né? Mais uma vez, Sísifo ele usa uma justificativa que aparentemente é legítima para esconder a verdadeira intenção, né? Ele diz que quer voltar à Terra para cobrar homenagens ao corpo, mas na verdade ele quer o quê? Fugir novamente, né? Então, a falta de integridade muitas vezes vai se disfarçar ali de um argumento justo, né? Poxa, o cara Sísifo só tá querendo voltar para a Terra para cobrar as homenagens, né? Pô, ninguém prestou homenagens para ele. Vamos deixar ele lá de novo, né? Assim, é o que naturalmente se pensa, né? Então, mais uma vez mostrando, né, que isso é um mecanismo muito comum, assim, a pessoa não assume sua intenção real e vai construindo ali uma justificativa bonita, moral, né, ou até, vamos dizer assim, razoável para cobrir ali os interesses, né, e, e aí um ponto que acho que ficou claro é que a Joana mostra que astúcia não é sabedoria, né, como foi dito nos anteriores. É um uso distorcido da inteligência, vamos dizer assim, né? Então, uma pessoa que diz que está agindo pelo bem de todos, por exemplo, mas no fundo ela está buscando uma vantagem pessoal, um controle ali, ou até um reconhecimento, o discurso parece correto, né? Mas a intenção ela está totalmente comprometida. E partindo para o quinto parágrafo, aí acho que tem mais um ali. Não, é esse mesmo. Isso quando Zeus permitiu. Isso aí agora. Sísifo deve estar como essa hora, né? Deve estar maravilhado. Falando, enganei Zeus, né? Consegui o que eu queria. Então aqui Sísifo confirma, né, a sua intenção enganosa. Então ele recebe a permissão para retornar e, como esperado, né, ele usa essa oportunidade para fugir. E mais uma vez ele abusa, né, da confiança que foi depositada nele, né? Então o mau uso da oportunidade, vamos dizer assim, ela revela a ausência, mais uma vez, da inteireza moral, né? Então, nem toda oportunidade ela é prova de mérito, né? Então, às vezes é teste de caráter mesmo, né? Então, Sísifo recebe uma chance e, mais uma vez, ele não usa para reparar, e sim para prolongar a fuga, né? Então, isso mostra a diferença de esperteza e inteireza, né? Então, a esperteza quer vantagem e a inteireza quer verdade, né? E aí, no sexto parágrafo, né? Aí aqui aparece o símbolo final do mito, né? Sísifo é condenado a repetir eternamente uma tarefa, assim, não sei se eu posso dizer, mas eu acredito que uma tarefa inútil, né? Então, carregando uma pedra, montanha acima,
apenas para vê-la rolar novamente, né? Que foi o que a gente viu na imagem. Então, acho que essa punição representa o resultado da vida sem uma inteireza moral, né? Então, esforço constante, desgaste, repetição e uma ausência de uma verdadeira conquista, né? Então, quem foge da verdade acaba preso e a repetição dos próprios erros vão estar sempre ali. Então, eu acredito que a pedra de Sísifo simboliza os problemas que a pessoa, né, carrega porque não resolve as suas causas, né? Então, ela sobe a montanha, parece estar perto da vitória, mas cai novamente. Por quê? Porque falta a base moral, né? Então, sem essa transformação interior, os mesmos conflitos eles vão retornar, né? Eles retornam, né? Então as mesmas mentiras, os mesmos medos, os mesmos fracassos, as mesmas fugas, né? Então uma pessoa ela tenta resolver a vida sempre com jeitinhos, né? Isso inclusive é uma coisa que nos persegue em alguns momentos que tipo, acho que todo mundo já escutou jeitinho brasileiro, né? E isso não é algo bom, né? É assim, desde quando eu escutei, eu falei, mas por que a gente está se vangloriando de fazer as coisas do jeitinho brasileiro, né? Se não é uma coisa boa. Mas, enfim, manipulações, improviso. Então, por algum tempo, né, como mostrou a história do Sísifo, ele parece avançar, né? Mas os problemas eles voltam e a relação se quebra, a confiança se perde e precisa recomeçar do zero, né? Então é a pedra rolando outra vez. Acho que é isso, Edu. Me estendi um pouco, mas finalizamos. O primeiro é super bem, né? Assim, você conseguiu a história é um pouco longa, mas você fez a tradução, né, do significado do mito de Sísifo. E talvez, Daniel, né, assim, mais para que a gente compreenda, né, assim, como é que o mito de Sísifo se aplica para nós. E você explicou, de fato. Então, sim, talvez vá dar só um destaque, que quando a gente usa de uma mentira, de uma falsidade, para justificar essa ou aquela, como você falou, necessidade, mas não resolve o problema de fato. Então, assim, você piora o quadro. E ao piorar o quadro, é a história da pedra sendo rolada montanha acima. Ela vai cair. Porque você não sustenta aquela situação. Então, é assim, a inteireza, você pode até, eventualmente, não resolver, né, assim, problemas que você tenha. Não resolver também faz parte. Muitas vezes, na nossa busca de encontrar soluções, eu posso não ter um problema resolvido, mas eu tentei. Então, a inteireza, a inteireza moral é isso, né? Assim, você trabalhar com integridade na solução dos problemas. Aqueles que você, porventura, não conseguir resolver, ele está resolvido. Assim, não te atormentes mais. Então, assim, é só uma lembrança, né? Assim, porque o caso do Sísifo, você usou a palavra corretamente, ele usa de astúcia. Né? Assim, ele era astuto. Enganou a morte, enganou Hermes, enganou Zeus, né? Envolveu a própria esposa numa história sórdida, que é a dele, né? Assim, ele fugia da morte, mas o problema não era resolvido. Então, assim, na inteireza eu resolvo, eu busco resolver o problema. Quando eu faço isso, pelo menos o problema diminui. Denise?
Sabe o que me ocorreu? Pensando na imagem, né? Dele rolando a pedra para cima e essa pedra voltando, ou seja, esse círculo, essa repetição, eu pensei naquilo que acontece com a gente quando a gente não aprende alguma coisa. Então, eu entro naquele círculo vicioso e eu tenho um problema, eu não resolvo da melhor forma, eu busco subterfúgios, eu uso essa falta de interesse, essa astúcia, essa perspicácia para o mal. Enquanto eu estou usando isso, enquanto eu estou fora do caminho, aquele problema vai se repetindo, eu tento da forma errada, e vai até o momento que eu aprendo aquela lição, e aí aquele problema sai do meu caminho. É aquela velha história de que a gente vai repetindo de ano enquanto não aprendeu a lição. Não sei, ficou para mim, vendo a cena, né? Me remeteu a essa questão de que a gente precisa, sim, aprender a resolver os problemas, mas de uma forma honesta, de uma forma com base em princípios, com base na moral, né? Enfim, só assim a gente vai sair dessa repetição infinita que é o rolar a pedra para cima e essa pedra voltar para a base da montanha. Não sei se tem a ver, mas me ocorreu isso. Então tá super super dentro, né? Assim, o problema não resolvido ele se avoluma. Né? Então justamente a imagem da pedra rolando montanha abaixo. Porque é assim, lá vai você recomeçar a rolar a pedra montanha acima. Você não resolveu o problema, ela continua lá. E a grande questão, né, assim, você vê a história. Ele foge da morte, mas a morte encontra ele. Ou seja, assim, o problema ele se avoluma. Quando você não endereça o problema, ele piora. Então, assim, de certa forma, nos nossos conflitos, quando você foge de um problema, isso pode soar astúcia, mas o problema não está resolvido. Então, assim, em geral, o fato de você não resolver piora, porque o problema vai ficar aumentado. Literalmente a figura da pedra rolando montanha abaixo. Então, assim, é sempre tempo, né? Assim, se porventura, até ontem, você usou da astúcia para fazer a solução aparente de problemas, passe a usar a inteireza, porque é isso que vai te traduzir, né, assim, a solução real dos problemas que todos temos. Nós temos problemas. Porque nós temos problemas, nós crescemos. Nós crescemos na medida que nós resolvemos os problemas. Então, assim, é parte do nosso processo evolutivo. Né? Então, assim, nós não fugiremos. Fugir, mito de Sísifo. Né? Só para a gente... Mas, assim, achei... Daniel, mas também a participação da Denise, muito boas. É isso aí. Denise, agora. O que deves fazer realizando o bem a fim de lograres o êxito pleno? A tarefa interrompida aguarda a conclusão. Ninguém se desobriga de uma ação gerando complicações futuras. A inteireza moral orienta como se deve fazer o que lhe diz respeito, sem o concurso da dissimulação
ou dos artifícios insensatos. O conhecimento do dever estimula a sua desincumbência correta. O êxito, portanto, resulta das soluções reais dos problemas existenciais, sem prejuízos para o próximo ou adiamentos para si mesmo. Eu juro que eu não tinha lido esse parágrafo antes do meu comentário, e eu acho que vai totalmente ao encontro daquilo que a gente acabou de falar. Ou seja, o que a gente precisa fazer efetivamente diante de um problema, diante de uma dificuldade, procurar a melhor forma para resolver aquilo, né? A fim de realmente obter o êxito, o resultado pleno que a gente quer. Não adianta interromper, não adianta procrastinar, não adianta ficar jogando para frente, achando que vai acontecer algo mágico. Não, muitas vezes aquele desafio, aquela dificuldade, ela vem justamente para nos dar essa oportunidade de crescimento, de evolução e de desenvolvimento, né? Às vezes a gente acha que não, eu não vou resolver, eu vou jogar isso para debaixo do tapete. Isso pode nos trazer complicações futuras. Sempre eu vou ter alguma coisa ali mal resolvida. O que a inteireza moral orienta é como se deve fazer o que lhe diz respeito, ou seja, o que está ao meu alcance, qual é a melhor solução, quais são as armas que eu tenho, qual é o conhecimento que eu tenho que vai facilitar com que eu resolva aquilo sem buscar o que ela chama de artifícios insensatos, ou seja, é aquilo que o Daniel falou, sem lançar a mão do jeitinho, sem aquela coisa de levar vantagem, de querer ser o esperto. A astúcia, nesse sentido, ela tem uma conotação negativa, né? Quer dizer, não é usar a inteligência para o bem, é usar a inteligência para buscar o caminho mais curto, para buscar o atalho, para fazer alguma coisa achando que ninguém está vendo. E ela diz claramente e repetidamente que essa não é a melhor solução, que esse não é o melhor caminho. O conhecimento do dever estimula a sua desincumbência correta. O êxito, portanto, resulta das soluções reais dos problemas, sem prejuízo para o próximo ou adiamentos para si mesmo. Ou seja, a solução eu vou usar o meu conhecimento para resolver aquilo de uma forma exitosa, pensando em soluções reais, em soluções possíveis, desde que não acarrete nenhum prejuízo para o próximo. Ou seja, eu vou resolver sem prejudicar o meu próximo ou sem adiar aquela solução, aquilo que eu preciso fazer efetivamente para resolver aquele problema. É isso que eu entendi. Tá hiper centrado, né? Assim, nós estamos buscando resolver os problemas que são nossos, né? Então, assim, nós temos que aprender com eles. Eu queria fazer uma reflexão com todo mundo, né? Assim, porque o tema, né, de Sísifo, ele é sobre o uso da astúcia. E qual que é a reflexão, né, assim, que eu queria fazer com vocês? Que, de certa forma, né, o uso... Daniel corretamente fez a lembrança do jeitinho. Mas quando você usa o jeitinho, você quer parecer... vocês vão se lembrar da propaganda do Gerson, né? Assim, levar vantagem em tudo. Quando você faz isso, você quer parecer ser superior. De fato, não é ser superior. É o uso da astúcia na solução de problemas em que
você simula ser superior. A atitude que equaciona essa dificuldade é a da humildade. Quando a humildade é a sua qualidade que permite que você seja quem você de fato é. Não é ser menor do que você é. A humildade te permite te enxergar corretamente. E quando você usa dessa humildade, você se desobriga de usar da astúcia para parecer superior. Faz sentido isso? Então, é assim, quando eu estou usando, quando eu estou me reconhecendo, quando eu estou aceitando que eu seja essa pessoa que tem dificuldades, que traz problemas. Quando você faz essa aceitação, veja se faz sentido. A inteireza, porque você se torna um só. Você não tem por que fingir, não tem por que usar de astúcia. Você não precisa parecer, você é. Faz sentido? Quando você está nessa situação, você alcançou essa inteireza, né? E não precisa mais dos artifícios de Sísifo. Tá claro isso? Uhum. Denise? Posso só contribuir um pouquinho, Edu? Quando eu estava lendo e pensando sobre astúcia, eu fiquei me perguntando se a astúcia sempre vinha com uma conotação negativa. Aí eu entrei aqui no meu amigo, no chat GPT, e eu fui ver a definição de astúcia. Então, diz assim, é a habilidade muitas vezes maliciosa de enganar ou ludibriar para atingir um objetivo, ou de agir com sagacidade para não ser enganado. É sinônimo de esperteza, manha, artimanha e dissimulação, sendo uma característica de quem busca tirar proveito de uma situação ou contornar obstáculos. Então, sim, ela é usada com essa conotação negativa, né? Do atalho, do jeitinho, da malícia, de tirar vantagem e não de uma forma positiva. Você acha que ela pode ser utilizada dessa forma positiva? Uma pessoa astuta, pode ser uma pessoa inteligente, uma pessoa sagaz, uma pessoa descolada, que você acha que pode ser usado para o bem também? Então, naturalmente, né? Assim, a única coisa é que assim, eu não chamaria de astúcia. Porque assim, você usou uma palavra. A pessoa ela pode se portar com sagacidade, que seria a agudeza do raciocínio. Essa sagacidade ela pode ser positiva? É lógico, né? Assim, principalmente quando você concatena os pensamentos para o bem. E assim, não se trata, vamos dizer, de algo idealizado e não real. Porque é assim, eu posso usar de sagacidade, por exemplo, para construir um raciocínio moral. Isso é bom, isso é positivo, isso favorece o crescimento da sociedade. Daniel, você levantou a mão? Não, é que a gente falou da astúcia de ser algo negativo e eu lembrei, essa palavra sempre me remeteu a algo ruim, porque a minha avó é uma pessoa muito engraçada, né? E ela é bem católica e tudo mais, né? Bem religiosa, assim. E sempre quando eu ia embora, né? Eu ia sair para algum lugar, ela falava: você cuida das suas atitudes, porque o cão é astucioso.
Então eu sempre linkei por alguma maneira essa palavra astúcia por algo negativo, assim, desde pequenininho, né? Enfim, só ver a lembrança eu quis compartilhar com vocês. Mas é isso aí. Vamos caminhar para o nosso encerramento. Então, aqui do capítulo, né? Muito bem. Nós terminamos, né, o capítulo Inteireza Moral e vamos dar início ao próximo. Imagino que estejam vendo. Capítulo 25, Planificação Íntima. Certo? Aí a capa antiga, a capa nova, e sempre acho necessário lembrar o médium e a autora, a quem nós, como a Vera falou na prece, agradecemos imensamente, né? Assim, nós estamos refletindo sobre nós mesmos. E a figura, né, assim, está aqui para a gente lembrar que existe um universo dentro de nós. E no nosso processo de crescimento, nós encontramos, né, esses aspectos dentro de nós. Agora há pouco nós falávamos de inteireza moral. Está dentro de nós. É a gente que precisa fazer esse desenvolvimento, permitindo que a gente encontre plenitude, né? Usando o mesmo termo para planificação, né? Nós encontramos plenitude aí na medida que nós crescemos. Então, vamos lá. Carlos, quer tentar? Válido, vamos lá. Só um minutinho, ajustar aqui. Vamos lá. Preâmbulo. Há um conceito equivocado que trabalhar em favor da transformação moral das criaturas e, por extensão, do mundo, a golpes de violência, de policiamento e punição dos erros, assim como através de atitudes severas em relação aos delinquentes, aos viciados, aos ignorantes. Enquanto viger essa conduta, menos provável se tornará a conquista dos valores éticos. Só um pouquinho, Edu, o teu microfone está fazendo barulhinho, Edu. Obrigado. Enquanto viger essa conduta, menos provável se tornará a conquista dos valores físicos, dos valores éticos pela sociedade e da planificação íntima pelos indivíduos. A repressão trabalha contra a ordem, o equilíbrio e o progresso, e fomentadora da dissimulação, do suborno, da indignidade, disfarçada de virtude. Somente a educação consegue libertar o ser, por fundamentar-se no conhecimento e no dever para com a vida, a sociedade e o próprio cidadão. Então vamos lá. Como uma nação deve se programar para o futuro? Educando. Como nós podemos nos melhorar para um futuro? Aprendendo, educando, esforçando-se. E aí, aqui fala a abertura que hoje as pessoas falam que a repressão é a melhor forma, a punição, a pena de morte, os castigos corporais. É um debate que vem permeando o nosso país
fortemente. É um debate que, ao longo da história da humanidade, tem ganhado novas e boas nuances recentemente, mas muitos de nós ainda preferem voltar ao esquema que as palavras tipo bandido bom, bandido morto, se ele roubou uma maçã, tem que ter a mão cortada, como já tivemos vários casos assim no passado. E ainda existe em vários lugares do mundo esse tipo de pensamento que pode reprimir, pode reduzir ao curto prazo, mas ao longo do tempo é um fator enorme de desequilíbrio de uma sociedade. E a reeducação, o reconhecimento, a conscientização de cada um deve ser o objetivo. Como fazer isso? Existem muitas formas, mas assim como nós, para todos os nossos erros, defeitos, sempre temos uma nova oportunidade. E sim devemos buscar superar essas dificuldades e defeitos e não estar sempre contando com essa nova oportunidade. Porque ela pode vir de um jeito agora, vai virar de outro depois. E esse atual é bem melhor do que o próximo que está por vir. E é uma coisa que eu acredito, como espírita, como humanista, de que todos temos condições de se melhorar, de evoluir e de avançar. Todos temos condições diferentes, educação, condições econômicas, educacionais, mas todos temos os recursos necessários para o nosso melhoramento, para nosso crescimento moral, intelectual e educacional. E o mais, não diria uma questão, mas sem dúvida o moral, independente de nível cultural, econômico ou social. A gente conhecemos pessoas boníssimas que tiveram muitas oportunidades de estudar. Como a gente já nasce com aquela bondade em si, já são espíritos que a gente entende que já vêm mais avançados que outros que aqui estão. E Joana, ao longo desse capítulo, com certeza irá abranger mais esse sentido, abranger mais esse assunto. Mas sendo que precisamos estar em paz conosco mesmos, precisamos nos autoconhecer para a gente poder ver aonde trabalhar, como trabalhar para avançar. Acho que é isso, né? Obrigado, Carlos. Quer dizer, a comparação, né, assim, que a gente pode fazer aqui é com o próprio mecanismo da reencarnação. Porque, assim, nós temos a oportunidade na reencarnação de refazer desvios antigos nossos. Toda vez que nós nos vemos diante dos nossos antigos hábitos, eu tenho a oportunidade de crescer fazendo a superação desses antigos hábitos e criando novos hábitos. Não é a repressão, não é o mecanismo da dor que necessariamente vai ser utilizado para que nós façamos essa recuperação. Nós estamos em cursos no Instituto da Reencarnação
exatamente para que a gente possa fazer esse alcance dessa planificação íntima, que é o tema, né, desse capítulo. Então, é assim, naturalmente, quando você está encarnado, você nunca está encarnado com aquelas pessoas que você se deu bem, né? Assim, que você contribuiu para o crescimento delas. Você, cada um de nós, estamos juntos daqueles a quem muitas vezes nós prejudicamos. E o fato de nós estarmos juntos é o que permite que nós façamos o nosso crescimento juntos, a planificação. Mas é superando as dificuldades que nós plantamos para nós mesmos desde ontem. Ou seja, não é com o castigo. Essa é a tônica, né, assim, que ela está sugerindo. Tem uma lembrança importante aqui. Quando nós estamos juntos daqueles a quem nós prejudicamos, isso sozinho já significa uma certa segregação da nossa parte, porque nós, entre aspas, nos condenamos a estar junto desses a quem nós prejudicamos. Então, vamos dizer, é um mecanismo, entre aspas, prisional, né, assim, que a reencarnação me favorece. Estar juntos daqueles a quem eu prejudiquei, para que eu possa reparar nossos antigos desvios. Então, só para a gente recordar, né, assim, como que a reencarnação atua a nosso favor. Muito bem. Lena? Vamos tentar. A doença solicita medicação e a ignorância exige esclarecimento. O crime e os vícios são enfermidades da alma, que devem ser tratados nas suas origens e não apenas punidos nos seus efeitos. Por isso mesmo, são inadiáveis e a autoiluminação e a transformação moral de cada qual que se irradiarão no rumo do indivíduo mais próximo, oferecendo-lhe os seus benefícios, e terminando por alcançar os grupos mais distantes, que se lhes renderão agradecidos e felizes. Vamos lá ver o que dá para tirar daí. A doença solicita medicação e a ignorância, esclarecimento. Coisas que a gente precisa buscar, né? Se esclarecer e se medicar quando doente. O crime e os vícios são enfermidades da alma, que devem ser tratados nas suas origens e não apenas punidos nos seus efeitos. Bom, o crime e os vícios, tal como as doenças, né, ela tem uma origem, né? Até a doença material tem que ser tratado também a mente da pessoa, né, para que ela possa se curar realmente. E o crime e os vícios, né, ela fala aqui que deve ser tratado nas suas origens, não punidos apenas nos seus efeitos. Quer dizer, os crimes que a gente, igual você estava falando, né, do passado, se a gente está junto na família, com as pessoas, normalmente não é por afinidade, é porque precisamos reparar
coisas que fizemos lá no passado, né? Então, é a oportunidade, né, de a gente se ressarcir, de quitar dívidas, quitar débitos, é nessa encarnação. É não chutar o balde, é pegar o balde e trabalhar com ele, né, na limpeza das nossas enfermidades e das enfermidades de nossa alma. Então, devem ser tratados nas suas origens e não apenas punidos nos seus efeitos. Quer dizer, a pessoa faz aqui, paga ali. Não é bem assim. Está pagando, a pessoa nem sabe o que está pagando, né? Então, a gente precisa se situar o porquê que a gente está junto, porquê que a gente sofre, e procurar se libertar desses vícios e curar nossa alma, aprender a ser humilde, aprender a amar, e com a nossa autoiluminação, a gente também está iluminando aqueles que estão caminhando com a gente. Com nossa transformação moral, o nosso exemplo, já foi falado aqui, a gente arrasta aqueles que estão junto com a gente, porque normalmente a gente progride em grupo, né? Então, a gente acaba afetando o nosso entorno quando a gente busca. E ela fala no terceiro, por isso mesmo, são inadiáveis a autoiluminação e a transformação moral de cada qual, que se irradiarão no rumo do indivíduo mais próximo, é isso que eu acabei de falar, oferecendo-lhe os seus benefícios e terminando por alcançar os grupos mais distantes, que se lhes renderão agradecidos e felizes. Aí eu estava pensando, quem será esses grupos mais distantes? Será os que amam essas pessoas que a gente está aí está se redimindo, está procurando superar, pessoas que a gente está aqui tentando se reconciliar. Então, a gente vai também ter a gratidão daqueles que amam essas pessoas, né? E também aqueles outros que nos amam também e estão em algum lugar assim torcendo pela nossa vitória, né? Os espíritos amigos, nossos guias protetores. Eu entendi que talvez fosse esse, se eu entendi certo. É isso que eu entendi, Eduardo. Acho que entendeu certo, Lena, né? Muitas vezes, né, assim, na questão que você teve, né, sobre os grupos mais distantes, às vezes a nossa atitude positiva, ela vai beneficiar a grupos que a gente não conhece. Eu, usando, né, o Daniel, né, falou, né, que a gente teve uma conversa sobre colher, semear e colher. E eu sempre uso a imagem, para mim, né, da jabuticabeira, porque jabuticabeira, assim, só aqui em São José que vendem aí a pé de jabuticaba já produzindo. Lá em Goiás demora 15 anos. Assim, quando você planta uma jabuticabeira, pode aguardar, tem que cuidar, e você vai aguardar 15 anos. A grande questão é que quando você planta uma jabuticabeira, você não sabe quem vai se beneficiar do seu plantio. Faz sentido isso, Leandro? É assim, você planta e se desobriga do fruto. Outros vão se beneficiar. Então, muitas vezes, né, assim, a nossa atitude positiva, ela gera benefícios para pessoas que a gente não sabe quem são. Né? Então, assim,
o próprio André Luiz fala isso de um jeito muito belo, né? Assim, o bem lança raízes ao infinito. Você não sabe, né, quem vai se beneficiar. Raíssa. Ouvindo essa leitura, eu lembrei que há 2 anos eu fiz a minha primeira palestra num presídio. E preparando a palestra, eu fiquei pensando, nossa, o que eu vou fazer, né? Eu vou chegar lá, vou cantar uma música cristã, vão me tocar tomate, né? Olha o pensamento preconceituoso que eu já estava. Eu falei, mas eu vou, vamos ver o que vai dar. E aí pensei em Paulo de Tarso, falei, Paulo era um perseguidor de cristãos, mandava matar os cristãos, né? Era um assassino, vamos dizer assim, e depois se tornou um dos maiores divulgadores do cristianismo. E peguei o exemplo de Paulo e fui fazer a palestra. E aí comecei a cantar uma música e os internos começaram a chorar. E aí eu tinha que me segurar para não chorar junto, porque eu estava com um preconceito tão grande, achando que o trabalho ia ser, né, um completo fracasso. E foi de uma profundidade, foi tão bonito aquele momento, que a diretora do presídio falou, Raíssa, eu vou abrir uma exceção, vou deixar você ir na ala das assassinas, que não é permitido. E eu fui e abracei uma por uma. E depois ela me deu um feedback e falou assim, você pode vir aqui quando você quiser, porque eles ficaram sem brigar por 2 semanas. Eu falei, nossa, olha que bonito, 2 semanas sem briga, né? Então, eu não tinha assim, né, noção do que estaria sendo feito naquele trabalho, mas parte do que Joana fala ali no início, de não ter o preconceito de achar que o outro não vai ter a capacidade de mudar, né? De ter aquele pensamento fechado de bandido bom é bandido morto, né? Primeiro, obrigado, Raíssa, assim, pelo depoimento. De fato, né, assim, a gente usou aqui, né, da expressão que é de André Luiz, que o bem lança raiz ao infinito, que significa exatamente isso, né? Assim, você tem, cada um de nós temos uma capacidade, sim, de transformação também do outro, que é o que ela está falando aqui no último parágrafo, que é assim, você trabalha dentro da sua limitação, mas isso favorece o crescimento do outro. Você não sabe, assim, até onde vai, né, assim, esse processo de crescimento. Muito legal. Beleza, acho que vamos prosseguir. Lourdes, você gostaria de tentar? Du, você me perdoa, mas esse pedaço aqui é bem longo e eu não vou conseguir entender, explicar. Poderia ler, mas explicar nem de jeito nenhum. Eu hoje estou um tantinho distraída, eu não vou conseguir. Você pode passar para um outro irmão, por favor? Tá, Obrigada, viu? tá Desculpa. tudo certo, não tem problema, Lourdes. Patrícia, quer ler e comentar? Vamos tentar. Poderás, se quiseres, transformar o mundo para melhor, desde que te empenhes com decisão na mudança do próprio comportamento, alterando conceitos sobre valores que atribuem às coisas, assim como as experiências existenciais. Não te preocupes em liderar uma revolução social e econômica, cultural e ética, filosófica e científica, moral e religiosa, que poderia alterar alicerces da humanidade. Quase sempre, aqueles que aspiram pelo progresso da sociedade, que supõem
que as modificações dos grupos humanos se darão de cima para baixo, através de decretos e leis impostas que gerem fortuna e bem-estar, justiça social e harmonia. Certamente, esse é o recurso mais elevado do progresso e da evolução que um dia produzirá resultados excelentes. Continua mais um pouquinho, Patrícia. Isso, porém, quando a civilização conseguir expulsar de seus quadros o egoísmo e seus fumanasos companheiros, tais como a presunção, a violência, o amor próprio, o orgulho, a hediondez moral. Somente assim haverá governos nobres e sábios, cumpridores dos estatutos dos direitos e deveres humanos. Como dizia uma amiga minha, pobre dos políticos, né? Eles têm muito para compensar. Nem sempre as pessoas se satisfazem com a escolha de alguns daqueles que estão no poder. Nem sempre é preciso estar no poder para fazer a diferença grande. Às vezes quem faz o trabalho de formiguinha, está ali no dia a dia, ajudando pessoa por pessoa, faz muito mais do que um governante. E eu acho que isso se dá porque é uma atenção plena e edificante que ocorre quando você focaliza numa única pessoa, diferente do estar em sociedade, que são indivíduos com diferentes valores, decisões, até espiritualmente falando, né? Cada um está num estágio de evolução diferente. Contemplar a todos, tratar todos com justiça e igualdade, muitas vezes exige uma atenção que um governante não consegue dar, né? Quem vai conhecer intimamente todos os habitantes de um local, a ponto de dar para ele aquilo que ele precisa, a ponto de ter as leis mais justas, sabendo do sofrimento que é causado quando uma lei é injusta. Isso tudo se dá por conhecimento mesmo. A nossa evolução, ela vem crescendo há milhares de anos, mas a gente vai ter realmente que aprender a entender que justiça social nem sempre significa dar tudo igual para todas as pessoas, mas aquilo que elas precisam. É que nem você estar com sua família, né? Eu acredito que esse é o verdadeiro sentido de abraçar uma sociedade e gostar dela, é dizer que você quer que seu vizinho ou que aquele parente distante consiga ter harmonia na casa dele da mesma forma que você consegue na sua. Mas a maioria das vezes, cadê a harmonia na minha casa? Né? A gente precisa ter esse suporte. O ideal é a gente focar no que a gente pode fazer de melhor naquele momento. Abraçar possibilidades está no nosso plano evolutório. A gente tem que abraçar a oportunidade que a gente tem naquele momento. Assim como o belo exemplo que a Raíssa deu, cada oportunidade abraçada é um degrauzinho. Obrigada. Acho que o Edu saiu, ou caiu a conexão dele. Denise, eu acho que você consegue assumir daí? Eu acho que Não, sim. não, ele não, não imagina quem sou eu. Não, e não está nem aparecendo. Não Vamos está esperar nem um pouquinho. A experiência dele, Carlos, você consegue assumir Vamos, até o Edu voltar? vamos esperar um pouquinho. Quem sabe, Eu acho já porque a faltam só gente não 5 está nem minutinhos. vendo o slide, né? Deixa eu dar um toque para ele, ver se ele está voltando.
Parece que faltou luz. É, Ficou pode escura a ser. tela, né? Ficou escuro, né? É. Só um pouquinho, gente. Uhum. Eu tentei ligar e não consegui falar com ele. Deve ter sido alguma coisa tipo imprevista. Não é sempre que isso acontece. Mas vamos lá. Os comentários até hoje foram muito legais, as experiências divididas pela Raíssa, os comentários de todos. Sinceramente, eu não li o último slide junto com vocês, fiquei apenas ouvindo os comentários. Mas nesse tema como o Eduardo vinha falando, de que todos temos a reencarnação com uma chance, oportunidade, a gente prosseguir na nossa caminhada, tá? É o nosso lema, né? É o lema de todo espírita, tentar ser hoje melhor do que foi ontem, tentar ser amanhã melhor do que foi hoje. Então, não é fácil e não é simples. E dando já quase as nossas 9h30, e para a gente prosseguir, Dona Vera, você pode fazer a prece de encerramento para a gente, por favor? Eu fiz a abertura. Alguém É? gostaria de fazer o encerramento? Desculpa, Vera. Que tal, Senti dona muito. Lourdes? Não, eu não me incomodo de fazer, mas dá uma chance para alguém. Tá bom. Dona Lourdes, você quer fazer então o encerramento? Ela está aqui ainda? Deixa eu ver. Dona Lourdes, você quer fazer o encerramento, por favor? Você consegue? Não. A Será que ela Vicentina, caiu também? não, acho que não. A Dona dona Lourdes, está aqui, Dona Lourdes. Lourdes? A Lourdes está. Tá. Você pode fazer o encerramento para a gente? Deu, agora deu. Então, Que- vamos lá. Vamos aproveitar do que foi tanto falado, né, nas oportunidades de crescimento espiritual, trabalhar a nossa melhora espiritual, moral. Precisamos trabalhar mesmo muito sobre isso, principalmente nesse momento do nosso atual. Estamos precisando muito trabalhar em nós para, como diz o Eduardo, transmitir ao nosso ao redor melhor as energias mais elevadas possível ao nosso redor, a nossa casa, a nossa escola, que é nosso mundo de amor, de regeneração constante, ao nosso planeta, a nossa gente que se encontra tão desatenta, tão distraída, tão sem um rumo, sem um norte. Precisamos trabalhar o que aprendemos hoje, essa escola que nós nos encontramos nesse momento de amor, os ensinamentos de Joana de Ângela, esse amor de espírito que veio nos contemplar com esse ensinamento tão profundo, tão elevado, e precisamos aproveitar muito isso para poder
colaborar com a evolução de todos nós, de toda a humanidade, e todas as pessoas que ainda se encontram distraídas, ainda na caminhada errônea. Vamos trabalhando bastante com o nosso pensamento, nossas ações, nosso pensamento elevado, a poder recolher as melhores vibrações possíveis. Obrigada, Senhor, por esse momento de amor, de ensino, de trabalho, de aprendizado, que nos abençoe com seu amor, com sua luz, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigado, Lourdes. Obrigado, pessoal. Obrigada, Boa Cida. noite. pessoal. Bom final de Nos vemos semana. semana que vem.